Salve família Águia, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à SKTV. Muito obrigado por ter clicado em mais um vídeo aqui do nosso canal. Já vou deixar de antemão para você, pedir, né, para você deixar sua curtida aqui embaixo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e ative as notificações, tá bom? Compartilha com geral que gosta do conteúdo da SKTV também e quem não conhece para vir conhecer. Esse vídeo aqui é um oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia e oferece um serviço de excelência no setor público e também no setor privado. Conheça melhor acessando o site grupolpm.com.br. Também Skylight, que está comprometida em iluminar, integrar e evoluir, iluminar negócios e novas ideias, integrar diversas coisas para sempre criar algo novo e evoluir para alcançar resultados diferentes. Acesse o site skylight.co.jp e saiba mais. E Monde Eletrodoméstico, nossa patrocinadora de camisa aqui do Sky, que tem a melhor air fryer do mercado, que além de linda também é muito espaçosa. Tem o Rodrigo Wilbert, que todo mundo gosta. Então, air fryer é sempre Mondial, tá bom? O Mondial é a escolha inteligente. E hoje a gente está aqui para bater um papo muito cabeça, muito bacana, sobre um assunto diferente que você não está muito acostumado aqui na SKTV, mas que a gente tem o prazer de trazer aqui a pauta. E aqui na minha frente eu tô com o Vinícius Antônio, ele é do canal Forjando Resultados, vai falar um pouquinho sobre o canal e sobre tudo que ele aborda lá também com a gente. Seja bem-vindo, Vini, muito obrigado por estar aqui na SKTV. Obrigado vocês, obrigado a todo mundo aqui pela recepção incrível, inclusive adorei o espaço que vocês têm aqui. A gente não faz ideia do que é um clube funcionando, né? A gente olha lá pela TV e vê o pessoal jogando, não tem ideia dos bastidores, que é por isso que precisa acontecer, que tem para acontecer isso. E é muito legal estar aqui e poder contribuir com esse projeto que vai totalmente de encontro com o Forjando Resultados. Ou seja, a gente diz que a gente vai para a mesma direção. Porque a gente acredita que a educação é a única forma da gente conseguir causar um impacto genuíno e eficiente dentro de uma cultura de um país. E é legal esse pensamento porque é exatamente essa linha que a gente segue aqui na SKTV. A gente vê por aí um monte de podcasts e programas espalhados pela internet que gostam de trazer apenas cortes, polêmicas e tudo mais. E aqui a nossa ideia é trazer um conteúdo educativo. Então a gente tem vários quadros aqui, por exemplo, Por Trás das Traves, que a gente traz sempre alguém, um fisioterapeuta, um médico, um massagista, para falar tudo o que acontece nos bastidores do futebol, que fazem a máquina do futebol acontecer, que não é só dentro do campo. Sim. Então essa é a nossa ideia aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu canal, como nasceu, por que desse nome Forjando Resultados. Fala um pouquinho sobre o seu canal aqui, para quem não conhece já começar a conhecer a partir de agora. Então, vem muito justamente por causa dessa filosofia, do que acontece por trás desses grandes resultados, né? No caso, vocês usam um tema mais específico, que é o futebol, Sim. que é o esporte ali. A gente usa mais no âmbito do ter um resultado acima da média. E aí, o Forjando, ele nasce eu tinha uma agência de lançamento digital e eu lançava alguns grandes influenciadores. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um atleta. Então, meu primeiro sócio nessa agência de lançamento digital foi um menino que se chama Marcelo, e ele é um atleta de esporte eletrônico, o nome dele no esporte eletrônico se chama Coldzera. Geralmente o pessoal aí mais jovem de Vai game conhecer, vai né? conhecer. Ele foi 2 vezes melhor do mundo nesse jogo que ele joga. E eu tive a oportunidade de, no meio da pandemia, ir para a Sérvia, que ele jogava no time europeu, para gravar o curso junto com ele. E foi uma experiência tremenda morar junto com ele lá um tempo, porque ele tinha a mesma idade que eu, na época ele tinha 24 anos, eu tinha 23, e ele treinava 16 horas por dia. Caraca. E aí eu passava o dia todo na cidade de Belgrado, conhecendo os pontos turísticos e tudo mais, porque a gente começava a gravar o curso dele às 4, 5 horas da manhã. E aí um dia, quando a gente já estava mais pro final das gravações, eu perguntei para ele, falei, ô Marcelo, por que você treina 18 horas por dia, 16 em média horas por dia, se você já foi 2 vezes melhor do mundo, se você já ganhou todos os títulos que existe nesse jogo, você já aposentou a sua família financeiramente, não faz sentido você treinar 16 horas por dia. E aí é quando ele me surpreende muito com uma resposta que ele diz o seguinte, Vini, eu sou viciado em vencer. Se eu não fizer isso aqui, cara, eu vou querer vencer no xadrez, na bolinha de gude, então eu vou gastar o meu tempo em algo que eu já sou bom, porque a chance de eu vencer é muito maior. Naquele dia, ele basicamente resumiu o que eu senti a minha vida inteira e nunca tinha conseguido descrever. É aquilo que te faz se sentir vivo, ou seja, Sim. não tem nada a ver com grana. Sim. E naquela hora eu entendi que se os jovens, principalmente, pudessem conviver com uma pessoa que pensa dessa forma, que enxerga o mundo dessa forma, naturalmente o resultado dessas pessoas seriam resultados maiores. Qual que é o grande desafio disso? 99,9% dessas pessoas não vão ter acesso a pessoas como essa. Então eu pensei o seguinte, puxa, será que eu tenho acesso a algumas pessoas como essa? Por que eu não converso com essas pessoas e não levo algumas formas
de enxergar o mundo diferente. Distribui esse conhecimento para outras pessoas. Né? Exatamente. É como se as pessoas pudessem aprender com os maiores nomes do Brasil sem ter que conhecê-los. Então a gente faz esse papel. E aí, a partir dali, eu falo assim, vamos conversar de novo, e a gente grava, a primeira gravação que eu tenho, eu não sabia que se chamava Forjando Resultados. E depois de alguns meses eu de volta no Brasil, acabo tendo uma conversa com Deus, onde Deus fala que o nome é ser Forjando Resultados, e não entendi o porquê. E aí tem todo um processo ali de entender o que era o processo de forjamento. Então, basicamente, o processo de forjamento, o Forjando Resultados vem do processo de forjamento, que é o processo em que o ferreiro transforma um metal, uma barra de metal comum, que não tem muito valor de mercado, em uma ferramenta, que tem um valor de mercado muito maior. Ou seja, basicamente o que ele faz ali é transformar o metal, que é um potencial em se tornar uma ferramenta, mas não tem nenhum resultado efetivo, em algo que tem muito mais potência, ou seja, a ferramenta. Então hoje a gente começou a perceber que o quê? Que o Brasil é uma mina de recursos humanos, ou seja, você sai de sul a norte do país, você encontra em cada esquina um jovem que joga muito futebol, que você olha pra ele e fala assim, vai ser o próximo Neymar, e você nunca nem vai ouvir falar dele, por quê? Porque ele não vai dar resultado nenhum. E aí você começa a questionar, como é que alguém que tem tanto potencial não gera tanto resultado? Porque esse processo de transformar potencial em potência precisa desse processo de forjamento. Esse processo de forjamento é um processo baseado em 3 princípios, que é o calor, é a pressão e é o tempo. Então você já deve ter visto uma cena muito famosa, que é onde, naquelas séries medievais, aparece um ferreiro muito forte batendo com uma marreta em cima de um metal. Sim. Então, basicamente, o que ele está fazendo ali? Ele colocou aquele metal num calor muito alto, dentro da forja, e deixou aquele metal mole, ou seja, apto a ser transformado. E aí, com muita pressão, ele moldou aquele metal, que antes era uma barra de ferro comum, e deu forma a ele. Aquela forma de ferramenta faz com que aquele metal passe a valer muito mais. Então é basicamente o mesmo processo que vocês utilizam aqui. Vocês pegam uma barra de metal, ou seja, o jovem que tem muito potencial, mas não tem resultado. E aí com um processo de treinamento, de transformação, a ideia é que esse jovem ele passe a ter muito mais potência, ou seja, um resultado muito mais efetivo. E aí a gente começou a conversar com essas pessoas de diferentes segmentos e a gente começou a ver que os pontos em comuns dessas pessoas, eles são muito visíveis. Ou seja, todo mundo que tem um resultado expressivo tem que fazer basicamente as mesmas coisas, mesmo sendo em segmentos diferentes. Então, o Forjando Resultados basicamente é um compilado desses pontos em comuns que podem facilitar a pessoa a desenvolver o potencial dela e transformar aquele potencial dela em potência. Ou seja, transformar todos os seus dons e talentos em resultados práticos. Então, basicamente, é essa a ideia que o Forjando segue, assim, essa linha que o Forjando segue. Legal. Começou quando o canal? Eu tive uma primeira gravação de 10 episódios que acabou não indo pra frente. E depois a gente começa tudo do zero. E no dia 31 de março do ano passado, a gente começa tudo do zero. E a gente finaliza o ano com 100 milhões de visualizações, e somando todas as plataformas. Show de bola. E aí é quando a BMW chega para nossa primeira patrocinadora. Então hoje a gente é o único podcast do Brasil patrocinado pela BMW. E no mês passado a gente bate a marca de 200 milhões de visualizações, somando todas as nossas plataformas. Então a gente começou a perceber que as pessoas, em geral, todas elas, a gente tem um ponto em comum. Qual? Todo mundo quer ter um resultado melhor em alguma coisa, cara. Qual que é o grande desafio? A gente não sabe como fazer isso de forma consciente. Muito vem da tentativa e erro, né? Então a gente começou a observar que a grande das pessoas nos abraçarem tanto é justamente porque todo mundo se identifica com isso. Ninguém nasceu para dar errado. Ninguém nasceu e falou assim, nossa, eu quero fracassar porque eu acho massa pra caramba. Você nunca falou que você deseja ter um amigo perdedor. Nossa, como eu amo esse meu amigo, ele perde sempre. Você nunca pensou nisso, né? Então, a gente começou a entender que as pessoas começaram a acreditar nesse processo de poder dar mais resultado, entende? Então, foi uma forma também de levar esperança para as pessoas. Que legal. E como é que você atrelou o canal aos esportistas que você recebeu lá? Porque o próprio Edmilson, nosso presidente, já foi até lá, né? Conversar com vocês, né? Então, qual que foi a relação entre o esporte e o canal que vocês acharam ali no meio desse caminho? Quando a gente fala desses pontos em comuns, desse processo de forjamento, que é o calor, a pressão e o tempo, basicamente quando a gente fala de calor, que é o ferro estar mole, que é estar apto a ser transformado, basicamente a gente está falando de humildade. Você só consegue aprender alguma coisa, você só consegue receber qualquer tipo de transformação quando você é humilde para aprender. Quando você aceita isso, né? Isso, exatamente. Você já deve ter conhecido alguém que você não consegue ensinar nada para aquela pessoa, porque ela já sabe de tudo. Todo mundo conhece alguém assim. Isso. Essa pessoa é o metal duro, o metal frio,
que por mais que o ferreiro exerça pressão nela, ela não vai se transformar. Então, esse metal duro é o que a gente fala de orgulho. E humildade é quando você está apto a ser transformado, certo? A pressão é os desafios quando você coloca aquilo que você aprendeu em prática, que para os cristãos chama-se de deserto, que é quando você acha que não tem mais solução nenhuma. Apesar de ser a fase mais dolorida, é a etapa em que o ferreiro está te batendo muito forte, é a etapa que está te dando forma de ferramenta, ou seja, é onde você está ganhando valor de mercado. E o efeito do tempo, que é o tempo necessário entre você começar a se preparar e dar os seus primeiros resultados, certo? Todos os segmentos a gente começou a observar esses pontos em comuns. Só que quando a gente começou a conversar com o atleta, a gente começou a perceber que era muito mais visível isso. Então, o atleta, ele é muito fácil a gente conseguir observar o ponto de aprendizado, o ponto das dificuldades e o tempo que leva para ele dar resultado. Então, o cara começa lá a jogar futebol com 6, 7, 8 anos, tem um processo de aprendizado tremendo, até quando ele chega num time, numa categoria de base, Sim. tudo que ele precisa aprender, tudo que ele precisa desenvolver. E aí o processo dele persistir até ele conseguir se consolidar no mercado ou se destacar, enfim. Então, o atleta em si, a gente gosta muito de conversar, porque é um meio que você consegue perceber muito esse processo de transformação. E não tem outro caminho, né? Ele tem que passar pela lapidação, né? Pra Tem- chegar no objetivo final. A gente costuma dizer que a gente fala sobre princípios por quê? Porque, cara, não existe uma receita de bolo, né? Não existe faça isso que vai dar certo. Ah. Mas existe É que senão princípios. todo mundo faria, né? Exatamente. Mas existem princípios. O que é o lance do princípio? Por mais que você não acredite, ele funcione. Então, assim, talvez você não acredite na lei da gravidade, mas se você soltar o seu celular no chão, ele vai cair. Sim. Por quê? A lei da gravidade não depende do seu consentimento para funcionar. Ele existe e pronto. Existe pronto. Então, a gente começou a observar que esse processo de transformação também tinha alguns princípios, que nesse caso é o calor, a pressão e o tempo. E você, acreditando neles ou não, eles funcionam. Quando você tem isso consciente, você consegue utilizar ele de forma muito mais efetiva a seu favor. Então a gente começou a entender isso e começou a aplicar isso e a gente começou a perceber que o processo, o tempo entre começar a se preparar e começar a ver resultado efetivo diminuía muito, porque você era muito mais assertivo. Sim. Então, existe um padrão. O padrão é você aprende, você é humilde para aprender, você coloca esse aprendizado em prática. Aí você vai passar por uma série de momentos desafiadores, a grande maioria das pessoas vão desistir. E qual foi o fator determinante que a gente viu nessas 117 entrevistas para saber se alguém vai desistir ou não? É o nível de paixão que ela tem por aquilo que ela busca. Quando o nível de paixão da pessoa é maior do que a pressão que ela está sofrendo, ela suporta. Mas quando o nível de paixão é menor, ela desiste. Então, você nunca vai ver, por exemplo, um Michael Phelps se destacar no futebol. Porque ele não é apaixonado por aquilo. Ou seja, as pressões que ele vai enfrentar, os desafios que ele vai enfrentar, ele não vai estar disposto a pagar o preço, que é como Sim. as pessoas falam. Certo? Então, e o exemplo mais claro disso é o do próprio Michael Jordan, que quando ele sai do basquete e vai lá pro beisebol, porque ele acha que ele é um atleta fora do comum e excepcional, ele é simplesmente um mais um. E acaba ficando no banco do time de beisebol. Por quê? Porque o nível de paixão dele para suportar alguns níveis de desafios era no basquete. Então ele não tem a mesma disposição para aguentar isso em outros segmentos. Então todo mundo, sem exceção nenhuma, que a gente conversou, que tem esse resultado expressivo, uma das coisas que a gente sabe da pessoa sem conversar com ela é que ela é apaixonada por aquilo que ela está fazendo. Porque é impossível você ter um resultado expressivo, é impossível você suportar todos os desafios que um resultado acima da média ele precisa ter se você não for apaixonado por aquilo. Então a gente começou a observar isso, entendeu? E o mais legal de ver você falar é que a impressão que dá é que, somando o objetivo do canal de vocês, o trabalho de vocês ali, o princípio que vocês têm, e as entrevistas que vocês já fizeram, vocês foram montando praticamente uma tese, né? Você chegou a uma tese, dá pra fazer uma tese de mestrado com isso, virou um estudo, né? Virou um estudo. A gente lança o primeiro livro do Forjando agora. Ah, vai ter o livro agora? Que legal. Todas as pessoas que passaram lá, elas escreveram uma página no livro, onde elas escreveram algo que elas acreditam que era fundamental para ter um resultado acima da média. Show de bola. E aí eu comento todas as entrevistas agora. É um capítulo por cada um, né, praticamente. Exatamente. E aí o nome do livro é 100 Leis da Alta Performance, que é o compilado de tudo que essas pessoas contribuíram e a gente viu que é ponto em comum. Porque uma coisa é você chegar aqui e falar assim, ó, o Sérgio fez tal coisa para dar certo, mas só funcionou pro Sérgio. Então talvez isso aqui não seja um princípio. Talvez isso aqui seja um fator, um ponto fora da curva. Então não dá para levar em consideração. O que a gente leva em consideração são os fatores, são os princípios incomuns.
Então, assim, a gente viu que o Sérgio fez isso aqui porque seguiu o princípio tal, que funcionou pro fulano, pro ciclano, pro Beltrano. Sim. Então a gente viu Passou que por isso uma aqui... validação Isso, de exatamente. várias frentes. E a gente começou a estudar mais a fundo por que a gente ser uma mina de recursos humanos não é suficiente para o Brasil ser uma potência olímpica. Que para mim esse é um dos maiores absurdos que existe. O Brasil não ser uma potência olímpica. É. Então, assim, não é por falta de recursos humanos. Não é por falta de gente. A gente é um dos maiores países do mundo em termos de população. A gente é um país onde tem uma estrutura, onde tem pessoas com potenciais em todas as áreas. Mas por que a gente não consegue se tornar uma potência olímpica, por exemplo? Porque muitas dessas pessoas não conseguem transformar todo aquele potencial em resultados efetivos. E aí a gente começou a se aprofundar. Qual que era o desafio disso? Por que a maioria das pessoas não conseguem transformar isso? E a gente entendeu que o maior vilão disso tudo, que foi algo que me impressionou muito, é que a maioria das pessoas, Sérgio, elas não acreditam que tem um potencial, cara. Olha que louco. Caraca. Você chega num shopping, num caixa de supermercado, você olha lá pro cara, pra pessoa que tá te ajudando, você olha pra ela e fala assim, meu, eu trabalho com novela, sou um diretor de novela, e eu vejo em você um potencial gigantesco para ser um ator da Globo. Se você fala isso para um cara do shopping, pro segurança O cara acha lá, que você tá zoando com a cara dele, né? ele vai ligar pro outro segurança amigo dele do shopping e falar assim, ó, vem cá, me ajuda a tirar um cara aqui que ele tá maluco, pô. Por quê? Porque esse cara vem de uma realidade onde, quando ele falava de sonhos, onde ele falava que iria ser alguém fora da curva, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, cara, para de ser maluco, a gente tá passando fome, vai trabalhar. Acha alguma coisa pra você fazer aqui. Então ele vem de uma realidade onde acreditar que ele tinha um potencial era um absurdo. Até que chega a hora que ele passa a acreditar que ele nasceu para ser mais um. Onde ele nasceu para ter uma vida comum. Então, a gente, no primeiro momento, a gente achou que o motivo era algo muito mais técnico, era algo muito mais misterioso, quando na verdade era um problema teoricamente simples, mas difícil de combater, que é fazer com que as pessoas acreditem que elas têm algo ali, que elas têm algo a mais e que elas podem gerar um resultado maior do que elas têm hoje. Sensacional. Vamos continuar o papo aqui, mas deixa eu dar... Eu tenho mais uma pergunta aqui pro Vinícius, mas deixa eu dar um recado para você. Falar da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil, tem 97 lojas espalhadas pelo país e no ano passado vendeu mais de 1.200.000 pneus. Dirija com segurança e economize com a Impacto Prime, afinal, só a maior vende pelo menor preço. Agende a sua visita em qualquer oficina no telefone 0800 100 7575. Pensou pneus, pensou impacto. Fala também da SouOn, que é uma Realtech especializada no cuidado de saúde familiar, com soluções inovadoras para cuidado da saúde humana e também do seu pet, e atendendo o seu modelo de lar ideal sem deixar ninguém de fora. Ser on é estar conectado com quem mais importa, que é a nossa família. Então, seja on você também. Tá vendo esse lanche aqui, ó? É o Big Ska Brasil do Futebol e Açaí. Entre lá no Instagram, @Futebol e Açaí, segue eles por lá e peça o seu Big Ska Brasil. Tem um cardápio repleto de hambúrgueres deliciosos lá, mas o mais gostoso é esse daqui. E o Vinícius vai experimentar hoje. Eu duvido que ele não vai falar que é um dos melhores que ele já comeu. Essa é a melhor hamburgueria aqui da região de Santana de Parnaíba. Peça o Big Ska Brasil, que você vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, beleza? Eu quero aproveitar para te dar um presente também, posso? Opa, claro! Vou dar aqui pro Ska, que é uma Nossa, que caixa bonita. Que aqui, caixa bonita. É a cara do cenário de Forjando, vocês lá, exatamente. né? Do Forjando. E tem essa cara mais medieval porque a forja que a gente fala é aquela forja muito mais manual. A forja Sim. mais manual era desse tempo. Ah, Então, tem gente tudo a ver. uniu a época do que com o tema da forja, entende? Tudo a ver. Posso abrir aqui? Pode, por favor. Legal demais. Deixa eu abrir. Aí eu vou te explicar o que tem aí, tá? Vamos lá. Aqui tem um pergaminho. Que tem um recado, né? Uma mensagem nesse recado. E essa ferramenta, Que legal. ela tem um Aí. significado, né? Qual que é o significado? O significado é o seguinte, todas as vezes que você olha para uma ferramenta pronta, é para você lembrar do processo que você teve que suportar, que você teve que vivenciar para se tornar a ferramenta que você é hoje. Então, basicamente, quando o Ska nasceu há 4 anos atrás, não era o que é hoje e não é nem o que vai se tornar daqui 5, 10 anos. Então, todas as vezes que vocês olharem para a ferramenta, é para lembrar todos os desafios que o Ska teve que superar para se tornar e para caminhar em direção ao que ele deseja ser daqui para frente. Sensacional. Então, a ferramenta representa Sensacional. isso. Posso abrir isso aqui também? Por favor. Legal demais, cara. Adorei aqui o presente pro estúdio da Ska TV. Eu penduraria, tem até um lugarzinho pra pendurar, eu penduraria nessa parede aqui, hein? Vamos dar um jeito, hein? Ó. Ó que legal. E aí tem um recado aí, não sei se você vai entender a nossa letra aí. Vamos lá. Mudar a cultura do país através da educação
É isso que nos move. Mudar a educação, mudar a cultura do país através da educação, é isso que nos move. É isso. Bem-vindo à Forja. Exatamente. Aqui, ó. Então, é Que algo legal. que a gente tem em comum, né? Da gente causar um impacto através da educação. A gente acredita que o resultado que você não tem ainda é por uma lacuna de conhecimento que você ainda não preencheu. E essa lacuna de conhecimento só é possível preencher de uma forma, com a educação. Então, a gente acredita nisso. A gente sabe o quanto o SCA acredita nisso também. Então, foi uma forma da gente juntar esses dois pontos em comuns e dizer que a gente está indo para a mesma direção. Top de linha. Esse já é o recado dado, né? No final eu ia falar para você dar um recado para a galera aqui naquela câmera, mas não precisa mais, já acabou de dar um recado aqui. Uma última curiosidade. Eu sei que vai ser difícil responder, né? Talvez, se você não quiser responder, não precisa. Você já elegeu o melhor programa, assim, o que você falou, meu, esse programa ficou espetacular do canal? Você consegue falar qual que foi? Cara, muita gente faz essa pergunta, sabia? É? É. E é muito difícil, não por não saber o que é melhor o que, mas é muito dependente do momento que você está vivendo. Porque às vezes você está num momento, sei lá, mais para baixo, enfim, vem alguém lá que conta a história dele que vai de encontro com aquele seu momento. E aquela conversa te marca muito. Depende de pra quem foi o recado, né? Exatamente. Cada um dá um recado. Às vezes bate melhor pra mim esse, pra você aquele, né? Exatamente. Então vai muito do momento que você está vivendo. Acho que Deus ele sempre foi muito assertivo, muito perfeito com a gente de mandar as pessoas certas. Todas as conversas que a gente tem lá sempre nos surpreende. É uma loucura. Todo mundo traz alguma coisa nova, todo mundo traz uma forma diferente de enxergar a mesma situação. Então, todo dia a gente tem um impacto diferente. Inclusive, quando o Edmilson foi lá, a gente se emocionou muito com a história dele também. Então, eu acho que seria até incoerente da minha parte dizer que teve uma entrevista que a gente gosta mais. Porque todas, de alguma maneira, nos impactou de uma forma muito diferente, muito peculiar. E ensinou alguma coisa pra alguém, né? Exatamente. Então, eu acho que não consigo falar isso porque realmente não tem. Muito legal. Vinícius, fala pra galera ali naquela câmera como acha vocês nas redes sociais, no YouTube também. Passa todos os arrobas aí pra galera. Todas as plataformas, desde Spotify, Deezer, YouTube, TikTok e Instagram, todos são Forjando Resultados. Todos, Forjando Resultados. Tudo junto, Forjando Resultados. Forjando Resultados, tudo junto. Legal. Então no Instagram tem todos os links disponíveis também, fica mais fácil para as pessoas encontrarem as outras redes. Os programas do YouTube viram tudo podcast nas plataformas de áudio? Tudo podcast nas plataformas de áudio. E aí os melhores momentos estão nas redes menores, Instagram e TikTok, de conteúdos menores. Legal. E a gente posta lá o cronograma da semana, todas as entrevistas, todos os demais conteúdos que a gente traz, além das entrevistas também, a pessoa consegue acompanhar através do Instagram. Legal demais. Queria bater mais papo aqui, trazer mais conteúdo, mas o tempo urge, né? O Vinícius vai falar com os jogadores aqui do SCA também hoje, bater um papo legal com eles. Obrigado por ter vindo aqui a SCA TV, utilizado do seu tempo para falar aqui com a gente. Um ensinamento muito grande, muito legal. Parabéns pelo canal, parabéns pela iniciativa, todo o projeto de vocês, a ideia que é sensacional, espetacular, que bate muito com a da gente aqui da SCA TV. Valeu, Vinícius. Obrigado, conta com a gente também. Eu acho que a gente sempre diz lá no Forjando que uma obra não se faz com apenas uma ferramenta. Quando a gente quer construir um prédio de 20 andares, ou seja, uma obra que verdadeiramente impacte, a gente precisa de muitas ferramentas. Então, conte com a gente para construir isso, para levar e impactar pessoas. E a gente está à disposição aqui para contribuir sempre que for preciso. Valeu. Vinícius Antônio, Forjando Resultados, inscreva-se no canal deles também lá no YouTube, tá bom? E no nosso aqui, inscreva-se e ative as notificações, deixe a sua curtida que é importante. Espero que você tenha gostado do conteúdo, pode deixar um comentário à vontade aqui, perguntas e tal, e a gente vai respondendo para vocês aqui na caixa de diálogo, tá bom? Eu sou o Sérgio Botarelli, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!